Olá! No dia 18, foi instituído, então, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração da Criança e do Adolescente. E aí a gente fez uma live falando sobre os canais de denúncia, a importância de denunciar, a importância então da gente buscar proteção para essas crianças que sofrem com isso, o quanto isso vem crescendo, né? E com a pandemia isso tem acontecido também muito. Mas aí eu decidi gravar então isso aqui para a gente pensar o seguinte. A gente precisa sim pensar em proteger no sentido de denunciar, no sentido de dar um aparato de psicoterapia, um aparato no sentido de resolver e solucionar todos os efeitos que isso podem proporcionar para a criança, né? Só que eu queria falar de uma coisa em relação a isso, que a gente precisa muito pensar, que é a prevenção. Porque a prevenção é a melhor coisa, porque a gente precisa sim lidar com aquilo que já aconteceu e tentar resolver da melhor forma possível. Mas se a gente puder prevenir, a gente vai então evitar que a criança sofra e precise lidar com essa dor depois. Né? E como que a gente previne isso? Ensinando, educando, mostrando, pontuando, né? Conversando, sendo uma pessoa de confiança para essa criança, posicionando para ela o que, que é, na verdade, um toque, o que, que é um carinho, o que é um abuso, o que é um cuidado, qual que é a diferença disso. Ela conhecendo um pouquinho melhor do que é o corpo dela, ela vai dar conta então de entender e falar sobre aquilo, né? E a gente precisa entender que a criança ela só vai conseguir lançar a mão disso se ela souber o que é isso. É claro que a gente vai ter que falar com a criança de uma forma que ela consiga entender, né? A gente não vai chegar para a criança e muitas vezes despertar para ela coisas que não são da idade dela. Por isso, inclusive lá na live eu falei sobre um material que eu gostei muito, que eu li e eu usei, lancei mão dele, né? Que foi o Pipo e a Fifi. O Pipo e a Fifi é da Caroline Arcari e da editora Kaki. Então, gente, o Pipo e a Fifi é uma dica que eu dei lá na live, mas eu queria falar de novo aqui, porque algumas pessoas me perguntaram. Pipi e Fifi, então, a Caroline Arcari, ela fala de uma forma tranquila, simples, ela fala sobre sentimentos, ela fala sobre as emoções, sobre a diferença entre um toque de carinho, né, entre um toque abusivo, o que que pode, o que que não pode, nesse sentido de confiança, ela fala sobre a anatomia, né, do corpo da menina, do menino, tudo de uma forma muito tranquila, que tem uma classificação a partir de 4 anos, mas tem outros trabalhos com Pipi e a Fifi também, com idade menor. Então, assim, tem muita coisa na internet mesmo para baixar gratuitamente, então a gente pode fazer. E uma outra dica muito especial, que é o Fafá Conta. Não sei se vocês conhecem, mas ela tem um canal no YouTube e ela ultimamente ela tá fazendo lives e assim, muito bacana. Ela fez de novo sobre o Pipi e a Fifi, porque agora ela fez com acessibilidade em Libras. Então, assim, ficou muito bacana. Não sei se são todos que ela tá usando isso, mas em vários que eu vi, ela tem intérprete em Libras. Lá, ela tá contando a história e tem essa pessoa ali contando a história, então para trazer isso para outras pessoas, para um outro público que também precisa, né? Que a gente precisa ter esse olhar de inclusão, né? E a Fafá conta histórias muito importantes, muito especiais e trabalha um diálogo muito fácil, né? Então a gente pode lançar a mão disso, colocar as crianças para assistirem, é algo muito bacana, muito importante. E eu acredito que a gente não erra quando a gente tem esse olhar para prevenção, né? Porque às vezes a gente fica com muito medo de despertar a criança para uma coisa que não é dela. Mas se a gente faz isso com responsabilidade e respeito, a gente acerta, né? Então a gente precisa buscar ferramentas para nos auxiliar, porque a gente tem muito medo às vezes de responder a uma criança,
né? Mas ela precisa de uma resposta de alguém que ela confia, né? Então, se você é essa pessoa, se é um adulto de confiança, se é um adulto em que a criança se sente confortável para falar, é importante a gente fazer essa ponte. Então, lança a mão disso, né? Vamos prevenir. Então, não é só no dia 18 de maio, não é só no mês de maio, que é o mês laranja, né? Mas, como sempre, a gente tem que trabalhar isso sempre. A gente precisa proteger as nossas crianças, mas a proteção aqui não é de colocar elas numa redoma e falar para elas que não pode viver. Não é isso, né? É a gente justamente fazer o contrário, dar ferramentas para que essas crianças consigam se proteger, né? Para que elas consigam entender o que está acontecendo com ela e lançar a mão, então, de buscar ajuda se preciso. Então, vamos pensar na prevenção. Busca o canal que você puder para poder conversar com essa criança. Porque muitas vezes a gente acha assim, como que eu vou falar sobre isso? Muitas vezes você precisa, então, perguntar o que a criança entende, né? Ela tem muita coisa para te falar. E a partir daquilo que ela te falar, você vai conseguir contornar a situação, né? Você vai conseguir, então, ensinar para ela da melhor forma possível. Principalmente hoje, que as crianças têm muito acesso a muita informação, né? Que inclusive a gente falou na live de tomar cuidado com o que a criança acaba assistindo na internet, aquilo que ela tá ali brincando, o jogo, ou até mesmo quem ela tá seguindo na internet. Por quê? Isso é prevenir, gente. É a gente estar atento ao que eles estão fazendo. Não é a gente controlar no sentido de manipular, no sentido de não deixar fazer escolhas, mas a gente precisa sim saber o que o filho da gente está fazendo para orientar, porque se for algo que é da idade deles, eles podem fazer, né? Se é algo que cabe para o contexto da vida deles, muito bacana. Então, eu vou deixar aqui para vocês o nome do livro, a editora, porque lá também tem vários outros livros, muito bacana. E vou deixar para vocês então o nome da Fafá, porque vale a pena colocar as crianças, principalmente nesse período de pandemia, colocar as crianças para assistirem. Inclusive, amanhã, 10h30, a Fafá vai fazer uma sobre adoção. A história que ela vai contar vai falar sobre adoção. Então, assim, espero que vocês consigam lançar a mão disso, porque é uma coisa muito rápida, é uma coisa muito bacana, que de tão gostoso nem parece que tá passando o tempo, né? A forma suave de falar sobre assuntos muito importantes. Beijo e até a próxima!